Enquanto o outro edificou a sua casa sobre a areia, um lugar estável, vulnerável, numa área de risco, E essas duas casas, elas foram atingidas por fortes tempestades, por fortes chuvas, por fortes ventos. Mas aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ele não sofreu nenhum dano, ele não sofreu nenhum prejuízo. Já aquele outro homem que edificou a sua casa sobre a areia, diz a Bíblia que ele sofreu grandes prejuízos. A sua casa foi toda desmoronada, veio abaixo, ele perdeu tudo, tudo que tinha, tudo que investiu, ele perdeu. Então, dependendo onde nós firmamos as estacas, as novas estacas, nós podemos ser bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, para que as bênçãos de Deus de fato inundam as nossas vidas, ao ponto de transbordar para a direita e para a esquerda, como diz aqui a palavra que nós lemos, é necessário, meus queridos, que nós venhamos a ampliar mais o lugar da nossa tenda, isto é, dar mais espaço para Deus, dar mais liberdade para Deus, operar em nossas vidas. É necessário também, meus queridos, que nós venhamos a ter mais intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz, meus queridos, que se nós formos de fato fiéis ao Senhor em tudo, Ele garante abrir as janelas dos céus e derramar sobre nossas vidas bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas. Sabe o que quer dizer isso, meus queridos? Bênçãos sem medidas são aquelas bênçãos que nós não medimos, que nós não calculamos, que não planejamos, que não desejamos, que nem sequer pedimos, nem sequer pedimos. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que Deus, Ele é infinitamente poderoso para fazer na minha e na sua vida muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor para Deus. Precisamos dar mais espaço para Deus. Nós estamos muito ocupados com as coisas, às vezes com coisas até supérfluas. Estamos muito ocupados com os nossos afazeres, da correria do dia a dia, e não está sobrando mais tempo para nós orar, não está sobrando mais tempo de nós ficar meia hora, uma hora de joelho, orando, buscando a face do Senhor. Não está mais sobrando tempo para nós abrir a Bíblia e ler um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, ficar lendo a palavra do Senhor. Nós não estamos dando esse espaço para Deus. Nós não estamos tendo essa intimidade com Deus. E quem sabe não é essa as razões, os motivos das bênçãos de Deus estarem bloqueadas sobre nossas vidas. Meu Deus, é verdade. Lembra o que eu falei anteriormente? A promessa já está feita aqui, que nós lemos. As bênçãos também já estão liberadas, como nós lemos aqui. Agora cabe a nós dar espaço para Deus. Cabe a nós ter mais intimidade com Deus. Aqui no capítulo mais adiante, no capítulo 55, no versículo 6, está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto
Hoje é o penúltimo dia desta campanha. E sexta-feira que vem já é o encerramento. E Deus usou muitos de seus servos aqui para ministrar a sua palavra aos vossos corações. Mas se nós, meus queridos irmãos e irmãs, se nós não despertarem, se nós não colocar em prática o que nós ouvimos durante todos esses dias da parte do Senhor, se nós, meus queridos, não fizer o que está escrito aqui no versículo 2, não vai acontecer o que está escrito no versículo 3. Mas se nós ter iniciativa, se nós despertarmos, se nós buscarmos ao Senhor, se nós ter intimidade mais profunda com Deus, se nós ter uma atitude verdadeira, buscando a face do Senhor, com certeza vai acontecer na nossa vida o que está escrito aqui no versículo 3. Bênção será transbordante sobre a nossa vida, a ponto de nós sermos canal de bênção para outras pessoas. Deus vai nos abençoar muitíssimo. Vai ter tanta bênção de Deus sobre a nossa vida que nós não vamos poder contê-las, de tantas bênçãos que serão, que nós vamos ser canal de bênção para os nossos vizinhos, nós vamos ser canal de bênção para os nossos amigos, para os parentes, para os nossos irmãos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Será transbordante. Foi assim que aconteceu na vida de José. Diz a Bíblia que José, ele sofreu perseguição, ele foi invejado, ele foi maltratado, ele foi odiado e foi até rejeitado pelos seus próprios irmãos. Ele foi também caluniado pela mulher de Potifar, ele foi até preso injustamente. Mas José, ele manteve a sua intimidade com Deus. José, ele estava dando sempre espaço e liberdade para Deus trabalhar na sua vida. E no capítulo 39 de Gênesis, se os irmãos for ler, os irmãos vão observar que por 3 vezes está escrito dizendo: e o Senhor era com José. E o Senhor era com José. O Senhor era com José. Por quê? Porque José mantinha a sua intimidade com Deus. E por ele ter dado espaço para Deus operar na sua vida, por ele ter mantido a sua fidelidade e a sua intimidade com Deus, sabe o que aconteceu com ele? Está escrito lá no capítulo 41 de Gênesis e no versículo 10, que ele foi honrado, ele foi exaltado, ele foi muito abençoado por Deus. Está escrito lá dizendo que Faraó, ele tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José. Ele vestiu José com uma veste de um fino e colocou um colar de ouro no seu pescoço e colocou ele num carro e percorreu por todo o Egito. E o arauto ia adiante, clamando e dizendo: ajoelhai todos, porque este é o governador de toda a terra do Egito. Foi assim que aconteceu com José. Ele foi honrado, exaltado e abençoado por Deus, porque ele manteve a sua intimidade com Deus, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo caluniado, mas ele preferiu manter fiel a Deus. Aleluia! Assim também aconteceu com Jó. Os irmãos lembram da história de Jó, né? Diz a Bíblia que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Olha, o homem mais rico do Oriente. Mas de repente Jó, ele se encontra agora pobre. Ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu tudo que possuía, toda a sua riqueza.
riqueza, ele perdeu todos os seus filhos, perdeu toda a sua saúde, e agora ele se encontra pobre e doente, e ainda mais rejeitado pela sua própria mulher, que chega para ele e diz: tu ainda mantém a tua fidelidade para com teu Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Na hora que ele mais precisava de uma boa amiga, de uma companhia, de um apoio, ele não teve. Mas mesmo assim, ele preferiu manter fiel a Deus. Ele preferiu manter a sua intimidade com Deus. E diz a Bíblia que diante de todas as tragédias que ele sofreu, diante de todas as adversidades que ele sofreu, diz a Bíblia que ele prostrou-se sobre a terra e adorou a Deus, dizendo: saí do ventre de minha mãe e não tornarei a lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó ainda diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ainda que ele me mate, eu manterei fiel ao meu Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará e servirá na minha vida. Você quer ser abençoado por Deus, quer ser honrado por Deus, quer ser exaltado por Deus, quer ter o quarto juízo de Deus, que foi o cativeiro. Diz a Bíblia que eles foram levados, os que sobreviveram, foram levados cativos para a Babilônia, e ali ficaram por 70 anos, sendo humilhados, oprimidos e maltratados. Mas após os 70 anos, diz a Bíblia que Deus liberta o povo de Judá do cativeiro babilônico. E Deus fala ao povo as seguintes palavras, dizendo: por um pequeno momento eu vos deixei. E nesse pequeno momento que eu vos deixei, vocês estiveram como uma mulher viúva, estéril e solitária, e ainda mais desamparada, desprezada, oprimida, desconsolada e triste de espírito. É exatamente assim, meus queridos, que se encontra uma pessoa a quem Deus vira a costa, a quem Deus, de quem Deus se ausenta, por algum motivo, que irrita, que causa a ira ao Senhor. Então Deus se afasta dessa pessoa, Deus dá costa para essa pessoa, Deus se ausenta dessa pessoa, e essa pessoa fica uma pessoa vazia, uma pessoa amargurada e triste de espírito, e nada o satisfaz, nada que essa pessoa possa fazer vai satisfazê-lo, vai preencher o seu vazio, porque só a presença de Deus é capaz de preencher o vazio de uma alma. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor para nós. E era assim que se sentia o povo de Judá. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que Deus, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus compassivo e cheio de misericórdia. E aqui no capítulo 54 diz que Deus continua a falar para o povo, dizendo: mas com grande misericórdia eu vos acolhi, e eu serei para ti o teu marido e o teu redentor, e nunca mais serás envergonhada. Aleluia! Quando Deus diz que será
o teu marido, ele está dizendo: eu vou cuidar de você, eu vou proteger você, eu vou ser o seu provedor. E quando Deus diz que Ele será o teu redentor, está dizendo: eu vou te redimir, eu vou te resgatar, e você será propriedade exclusiva minha, e ninguém irá tocar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, e não será mais envergonhado. Mas aqui no capítulo 54 diz, no versículo 2 que nós lemos: mas agora amplia o lugar da tua tenda, estenda as cortinas, alonga as cordas e firma bem as estacas. Aí ele diz mais adiante: porque eu vos abençoarei de uma maneira tão extraordinária, eu derramarei sobre vós uma bênção tal, que derramará, que transbordará para a direita e para a esquerda. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O profeta Isaías aqui, meus queridos, ele está sendo usado por Deus para profetizar sobre Sião, que é Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Deus, para profetizar um tempo de abundância, um tempo de muitas bênçãos. Mas tem um detalhe que nós devemos atentar agora. Essa promessa de muitas bênçãos, meus queridos, se nós vamos ver aqui, ela está na condicional. Isto mesmo, essa promessa de muitas bênçãos aqui, ela está na condicional. Isto é, requer uma iniciativa e atitude da nossa parte. É como diz aqui no versículo 2, mais ou menos no meio do versículo está escrito assim: não o impeças. Não o impeças. Em outras palavras, quer dizer, não seja você o impedimento. A promessa já está feita, as bênçãos já estão liberadas. Agora cabe a você fazer a sua parte, ter iniciativa, ter atitude. Aleluia! Não seja você mesmo o próprio impedimento. É como diz o versículo: não o impeças. Não seja você mesmo o próprio impedimento das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não impeças. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E agora vem a pergunta: e qual a iniciativa e a atitude que nós devemos tomar? É como está escrito aqui no capítulo, no versículo 2: primeiramente, ampliar o lugar da tenda. Ampliar o lugar da tenda. Espiritualmente falando, quer dizer dar mais espaço para Deus. Isto mesmo, dar mais espaço para Deus. Porque às vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós colocamos algumas restrições, nós limitamos o operar e o agir de Deus em nossas vidas, e isso não pode acontecer. Deus tem que ter a prioridade e a soberania em nossas vidas. Aleluia! Amplia o lugar da tua tenda. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ainda nós queremos aqui no versículo 2, diz as seguintes palavras: estendam as cortinas. Estender as cortinas. Estender as cortinas. Baixar as cortinas.
Existem algumas casas muito simples, que os cômodos são divididos por cortinas, principalmente alguns kitnets, a sala de visitas e a sala de jantar é dividido por uma cortina, a sala de jantar e a cozinha é dividido por outra cortina, as portas dos quartos são cortinas, Então, quando fala aqui de estender as cortinas, espiritualmente falando, que é baixar as cortinas, quer dizer ter intimidade com Deus. É ter intimidade com Deus. Cortina aqui significa intimidade. Intimidade. Se nós, meus queridos irmãos e irmãs, queremos ter uma intimidade mais profunda com Deus, nós devemos baixar as cortinas da nossa habitação e dizer: agora eu quero ficar a sós com Deus. Eu quero ficar a sós com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, parceiro. Você precisa proteger e preservar a sua intimidade com Deus, sem interrupções. Isso mesmo, sem interrupções. Foi mais ou menos nesse sentido que Jesus falou em Mateus 6,6, dizendo: entra no teu quarto e fecha a porta. No caso aqui é baixar a cortina e ora teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto, Ele te recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa baixar as cortinas para não ser interrompido, para que nada venha te interromper, para que as crianças não te interrompam, para que as músicas mundanas não venham te interromper, para que os teus vizinhos não venham te interromper, para que você tenha aquela intimidade íntima com Deus, sem interrupção alguma. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Mas aqui o versículo 2 ainda fala, meus queridos, de uma outra iniciativa e atitude que nós devemos tomar, que é alongar as cordas. Alongar as cordas. E a corda aqui é algo pessoal. Os irmãos acompanharam aí a leitura, vocês vão ver que está escrito assim: alonga as tuas cordas, alonga as tuas cordas. Eu tenho a minha e você tem a sua corda. É algo particular. Todo beduíno ou pastor de ovelhas, eles possuíam uma corda. Quando eles viajavam, peregrinavam, eles carregavam sempre consigo uma corda, A corda era questão de sobrevivência, para subir um penhasco, para descer, para escalar uma montanha, para amarrar as ovelhas, os animais. A corda era redentor. Então faça o que está escrito aqui, no versículo 2: amplia o lugar da tua tenda, dê mais espaço para Deus, tenha mais intimidade com Deus, baixe as cortinas para não ser interrompido quando estiver orando, buscando a face do Senhor. E se você fizer isto, vai acontecer na minha e na sua vida o que está escrito aqui no versículo 3: bênção sem medida será transbordante na nossa vida, cairá sobre nós como chuva, e nós seremos grandemente abençoados por Deus. Os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa, a nossa casa, o nosso emprego, os nossos negócios terão as mãos de Deus protegendo,
bênção na vida de outras pessoas, porque as bênçãos de Deus é bênção sem medida, é bênção transbordante. Você sozinho não consegue conter, então você vai ter que compartilhar com outras pessoas as bênçãos de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar cada irmão e cada irmã, e que ao final dessa campanha vocês possam vir aqui e contar a bênção que Deus tem liberado para vocês. Mas tem que fazer isto, ter iniciativa e atitude. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Aleluia.